Jesus para todos os irmãos e irmãs da igreja. Que a paz de Cristo esteja convosco. Irmão, Deus veio aqui no meu coração, me deu uma palavra linda para mim compartilhar com os irmãos aí. Mas é uma palavra forte. Eu estava lendo essa palavra aqui faz uns dias já. E Deus me veio aqui e falou, não, fala para os meus servos. Eles precisam ver, irmão, e é muito forte. É muito forte mesmo. Sabe o que é? É o capeta, o diabo, irmão. Ele fala aqui na palavra de Deus. Ele falou uma palavra com Deus, o que fazia, e falou duas para mim e para você. Eu tenho 3 livros aqui para falar para mim e para você. Uma, ele falou no seu coração para Deus. E tenho 2 que falou para nós que estamos na terra. Então ele queria tomar de conta, não era só do céu não. Ele queria tomar de conta dos céus e da terra. Abra em Isaías 14:13. Olha o que a palavra de Deus diz. Olha só, irmão, que ele diz para Deus. E nosso Deus, ele lê até o coração. E tu dizia no teu coração, subirei as estrelas de Deus, exaltarei o meu trono no monte da congregação e serei semelhante ao Altíssimo. Olha só, irmão, o diabo fala isso com o próprio Deus, que queria ser semelhante ao Altíssimo. Eu tenho mais 2 aqui pensamentos que ele falou na palavra de Deus, para mim e para você. Imagina só, com Deus ele quebrou a cara, né, irmão? Não quebrou a cara, porque no próprio Isaías, Deus diz que quando ele ia subindo, irmão, Deus mandou os anjos. Deus mandou os anjos, Miguel, todos os anjos, irmão. Teve uma batalha. E Deus pegou, irmão, Jesus pegou esse demônio. Viu? E a Bíblia diz que Deus deu um chute nele lá, que ele foi parar aqui na terra, se esborrachou aqui no chão. E aqui mesmo ficou. Mas teve uma batalha. Olha só, se ele enfrentou, irmão, o próprio Deus, escuta só, ele convenceu a terceira parte. A terceira parte ele convenceu dos anjos. E os anjos caídos, irmão, que ele convenceu, hoje estão sofrendo. Estão sofrendo bastante. Porque você vê lá em Mateus, que aquele demoniado que estava no... A Bíblia diz que todas as pessoas que passavam na rua, ele atentava, jogava pedra, tentava dormir em cemitério. E a Bíblia diz, irmão, que quando ele avista Jesus, ele se ajoelha e corre aos pés de Jesus e diz, Jesus, me permite que eu entre naqueles porcos. Olha só, os espíritos, irmão, a Bíblia diz que os espíritos correu e adorou Jesus e disse, Jesus, por favor, pediu com persistência para Jesus, para entrar nos porcos. Você está vendo? Então, até os próprios espíritos mal que ele convenceu, eles se arrependeram. A Bíblia diz que ele adorou Jesus aqui, os espíritos mal, em Marcos. Você está vendo, irmão? Então, imagina só o arrependimento que ele teve. Os espíritos teve um arrependimento, irmão, grande, porque lá no céu eles moravam num paraíso, eles tinham asa, eles voavam, eles iam para qualquer lugar que queria. Aqui também, aqui os espíritos mal, também eles vão de lugar em lugar, mas eles vivem na escuridão, eles não têm luz. Eles vivem entrando nas pessoas, sabe, e destruindo, irmão. Então até o próprio diabo se arrependeu, tá? Mas o que é que o diabo diz para mim e para você? Eu vou ler aqui mais um livro. Tá? Eu preparei 3 aqui para você. 3 livros. Essa daí foi Deus que fez com ele. E a outra que tem que fazer é eu e você com o diabo. Agora só podemos fazer, irmão, isso que eu vou ler aqui agora, se for com oração e jejum, que nós poderemos vencer Satanás. Porque se não for com oração e jejum, irmão, nós não convencemos. Você vê o que ele tem feito? Separação entre os casados. Empresa, ele tem dado muita derrota para você, empresa, você tem querendo conseguir algo na empresa, as pessoas não dão uma profissão, as pessoas não dão profissão para você na empresa, por conta que o inimigo está 24 horas no pé dos empresários. Então, irmão, eles estão pegando a gente e estão mascando o inimigo. Eu tenho mais um aqui forte para falar para os irmãos, da parte de Deus. Olha o que o inimigo diz. Essa agora é para mim e para você. Olha o que ele diz. Fica em Apocalipse 2:13. Sei onde habita, que onde está o trono de Satanás,
mas retém. Você vê, irmão, em Apocalipse 2:13, ele diz, ó, onde habita o trono de Satã. O trono de Satã, irmão, habita na terra. A palavra diz que o trono de Satã está na terra aqui, ó. Ele disse que ele queria pegar João, e queria esmagar ele, mas ele não conseguiu não. E João, irmão, estava na ilha de Pátio, já sendo para ser morto. Ele jogou João na ilha de Pátio. E lá, na ilha de Pátio, é lugar de, né, irmão, besta fera, é lugar de leão, só coisas terríveis na ilha de Pátio. E João agora está lá. Mas olha quem se apresenta diante de João. Jesus. Jesus, irmão, ele, na hora que mais João precisa, Jesus aparece. Ele faz isso na minha, na sua vida. Quanto mais você trabalha para Deus, irmão, mais ele está presente na sua vida. João ficou pregando a palavra dele por muito e muito tempo. E aí, irmão, o rei daquele tempo pegou João e sacudiu na ilha de Pátio. E João viu a morte ali. Sabe o que viu a morte? Mas antes dele ver a morte, o próprio Jesus pegou João e arrebatou para o céu. Olha só, irmão, coisa linda. Mas o diabo não teve esse gosto, não teve essa vontade, sabe? Ele não participou desse gosto de matar João. João não morreu de morte nenhuma, ele morreu de velho. Da mesma forma, irmão, é você e eu. Nós vamos morrer de velho, mas as promessas de Deus, irmão, não há de cair na minha, na sua vida. Então, irmão, bem ele usou o rei daquela época de pegar João e sacudir na ilha de Pátio. Sacudiu. Mas ele não teve o gosto de matar João, que era a vontade dele. Porque João, irmão, pra quem não sabe, ele deitava no peito de Jesus há mais de 70 anos atrás. João estava velho aqui, já. 70 anos atrás fazendo a obra de Deus. E ele não conseguiu matar João. Você vê, irmão, não consegue. Agora, por quê? João estava sempre com Jesus. Ele estava na presença de Deus há muitos e muitos anos. Após ele matou todos, porque Jesus fez uma promessa com João, para Jesus não morrer de morte nenhuma, só da velhice. Os outros não falou nada, então os outros morreu mesmo. O diabo conseguiu matar todos, porque Deus não falou para nenhum deles, né? Falou, faz a minha obra, tu morrerás e sacrificai por mim, tá? Mas para João não, para João ele já falou que o João não ia deixar João morrer de morte nenhuma, a não ser da velhice. E foi, irmão, foi provado. Jesus morreu de velho na sua casa. A única coisa que ele devia para matar João era agora aqui na ilha de Pátio. E o nosso Deus, irmão, ele levou, a Bíblia diz que o nosso Deus levou João da ilha de Pátio para o céu. E João viu o céu. Olha só, ele viu o céu e ele, quando ele olha para trás, ele disse, os seus cabelos é como a neve branca. Na sua boca são espada de 2 gumes. A sua roupa é branca como a neve. No seu cinto, na sua cintura, tem uma cinta de ouro, irmão. Cinta de ouro. E ele diz que olhou para os pés de Jesus e viu um latão refinado nos pés de Jesus. Seus cabelos são brancos como a neve. Olha só, irmão. E logo ele diz, João, vem, João. E João se levantou, irmão, e foi arrebatado para o céu. E lá no céu, irmão, ele viu coisas lindas, que Apocalipse aqui diz. Apocalipse diz assim, ó, e eu vi as paredes. As paredes, ela é de pedras preciosas. Eu vi, irmão, o teto é de ouro. Eu vi o outro lado da parede, é diamante puro, é diamante púrpura, diamante. Irmão, ele viu o muro da cidade, é de ouro fino. O muro da cidade, irmão, é de ouro fino. Ele viu, irmão, lá no céu, coisas lindas, e ele disse que entrou no quarto e viu, irmão, a casa, tudo pedras preciosas. O piso que ele sentava era de diamante. Você vê, irmão, a casa que eu e você vamos morar? Não é uma casa que eu e você mora de hoje, que é feita de barro. É feita com esse tijolo velho aí. Irmão, você tem ouro preparado para você, você não sabe. Grande coisa Deus fez e vai fazer para você, irmão. Mas, irmão, a promessa de Deus, ela não vai deixar de ser cumprida, porque o diabo quer.
Ele pensou no seu coração que ia sentar no trono de Deus. Não sentou. Deus deu um chute nele e ele foi parar na terra. Ele pensou no seu coração que ia matar João. E não matou também. Não matou João em momento algum. Eu tenho mais um versículo aqui para falar para você, é um momento forte. Que ele quer comigo com você. Mas para isso, irmão, eu e você temos que estar de joelho. Temos que estar orando. Temos que estar buscando a graça de Deus. Temos que estar buscando a misericórdia. Porque senão a gente não vence. Ele é forte. Você vê o pensamento dele que ele falou? E ele subiu ainda. Ele subiu e teve uma batalha com os anjos. Olha, ele queria a alma de Moisés. Ele queria o corpo de Moisés. Ele também tinha promessa de matar Moisés, não matou. A Bíblia diz que Deus rebatou Moisés. Você está vendo? Tudo que Deus falou para proteger eu e você, ele falou o contrário. E ele está tentando aí, ó. Está tentando, está rodando. Ele destrói casamento. Está destruindo muita gente, irmão. O trono de Deus, ó. O trono dele está aqui, ó. Que eu acabei de ler aqui agora. O trono dele, irmão, está na terra. Ele quis exaltar o trono dele no céu, mas ele não conseguiu. Então ele trouxe para aqui para a terra o trono dele. E está aqui agora. E eu e vocês estamos aqui nessa terra. E agora, o que é que você pode fazer para isso? O que eu posso fazer? Irmão, é orar, buscar, tá? E jejuar. Porque o jejum, ele fortifica o espírito. Porque senão, você não vai conseguir os seus desejos aqui na terra e muito menos no céu. Se você não fazer isso que eu vou falar aqui agora para você, irmão, você não vai conseguir a sua felicidade, o seu sonho, o seu objetivo. Se você estiver nos pés de Jesus, se você estiver em comunhão com Deus, orando, buscando a graça, a misericórdia de Deus, porque você vê o que ele tem feito na minha, na sua vida, destruição. Ele tem feito destruição aqui nesse mundo. Ele tem pegado pessoas, irmão, e tem mascarado, tem mastigado como chiclete. E eu e você, irmão, estamos na posição que nós se encontramos hoje. Mas eu ainda posso, irmão, falar o que Deus fala aqui, ó, na palavra de Deus. Eu posso pregar a Bíblia, ler e falar a programação do que Deus quer comigo e com você. Esse outro versículo aqui, irmão, vai fechar com chave de ouro. O que Deus quer comigo e com você, tá? E o que é que o diabo falou para mim e você, para destruir eu e você, num fechar de olho, no estralar de um dedo, ele quer destruir eu e você, aqui. Assim como ele queria o trono de Deus, agora ele quer aqui, a terra. Mas, ó, vou pedir para o irmão abrir as suas Bíblias aí. João 3:8. Olha aí, irmão. O que o diabo diz. O que o diabo diz para mim e você. O diabo fala para mim e para você. E o que Deus diz para mim e você. Que Deus, irmão, se manifestou do céu. Ele estava com seu pai conversando e diz: Deus, pai, filho, esses seres humanos eles não vão conseguir não. Se eu não der o meu corpo e o meu sangue para eles, Satanás vai conseguir destruir ele todos. E nós não vamos ter gosto algum com os seres humanos que nós fizemos. A nossa imagem e semelhança. Só a imagem, irmão, semelhança de Deus é eu e você. E ele quer destruir por completo. E, irmão, antes de Jesus vir para cá, irmão, a destruição estava pecaminosa. A Bíblia diz, irmão, que a destruição antes de Jesus vir estava um terror. Você viu a cidade de Sodoma? A cidade de Corazim? A cidade de Corazim, irmão, estava aqui. Jesus fala bem assim, ó. Naquele tempo, eu tenho mais piedade da cidade de Sodoma do que de Corazim. Irmão, Jesus passou em Corazim. Jesus chamou aquele povo. E ele foi rejeitado por todo o povo de Corazim. Ele diz, ó, naquele tempo eu vou ter mais dó da cidade de Sodoma, que estava num pecado terrível, estava num terror, de que para essa cidade de Corazim. Olha que Jesus vivia lá em Corazim. Jesus estava em Corazim, irmão. Que Corazim, irmão, foi muito ruim. Rejeitou a presença de Deus. Olha, pôr Jesus para correr. O que fizeram com Jesus foi coisa grande em Corazim. A Bíblia diz aqui, ó. Depois eu trago um versículo para os irmãos sobre isso. Irmão, fizeram com Jesus uma tristeza lá em Corazim, cidade de Corazim. Jesus morava em Jerusalém, né? Jesus de Nazaré.
Nazaré é uma cidade, né? Jerusalém é o país, né? País de Jerusalém. Então, irmão, Coranzinho tristeceu o coração de Jesus. Deixou Jesus abalado, rejeitou por completo. Então, da mesma forma, irmão, o diabo entrou lá em Corazim. O diabo entrou em Corazim porque deram brecha para ele. Deram entrada para o diabo. E o que o diabo fez, irmão, com Jesus em Corazim, não fez muito em Sodoma. Porque Sodoma foi totalmente destruída, né? E Corazim não foi destruída. Eles morreram, né, de velho. Mas naquela época, Jesus vai ter dó mais de Sodoma. Então, irmão, o diabo fala que exaltou o trono dele aqui na terra. E se o trono dele está aqui na terra, quem somos os escravos? Né? Se ele é o rei, o trono é reis. E quem é os escravos dele? Somos nós? Eu e você que estamos aqui, somos escravos dele, só fazemos o que ele manda, só comemos o que ele der, né? Só adoramos o que ele quer. Que é isso? Você, irmão, faz isso? Eu faço isso? Não. O meu Deus é o dos céus e da terra. O trono dele está aqui, que nem diz aqui, ó, em João 3,8. O trono dele está na terra, tá. Mas adorar ele não. Só adora quem quer. Só adora, irmão, aquele que não tem a presença de Deus. Então, irmão, Jesus, ele diz aqui também, ó. Ele se manifestou dos céus para vir aqui na terra, para pagar um preço. Agora, esse preço que Jesus pagou, irmão, agora o trono dele não é mais aqui mais. Agora é o trono de Deus. Deus exaltou o trono dele aqui também, porque ele pagou o preço. Pagou o preço e falou, eu vou pagar o preço por esse povo. Sem ninguém mandar. Ninguém mandou, ele pagou o preço que ele quis. Eu vou morrer da pior morte. Mas vou derramar todo o meu sangue para esse povo. E a minha carne vai ser totalmente destruída, porque o que fizeram com ele, irmão, destruíram a carne dele por completo. Até disse que a Bíblia, que até a face dele ficou, né? Então, irmão, ele disse que agora, o trono de Satã agora não é mais na terra, não. O trono de Satã agora é no inferno. É onde ele veio. Aqui agora, o trono dele agora é na terra. O trono de Deus é na terra. Desde que ele morreu, pagou o preço, irmão, por mim e por você. Ele pôs o trono. Só que as pessoas que querem Satanás, então ele ainda está mandando essas pessoas, né? Então, obedecendo ainda, né? As pessoas estão obedecendo a lei de Satã ainda. Mas eu e você obedecemos a lei de Deus, os mandamentos de Deus, a graça de Deus. E dessa forma, irmão, que nós estamos, eu creio que seguindo a Deus, seguindo os mandamentos de Deus, nós vamos cada vez mais crescer abundantemente, irmão. Vamos crescer porque Deus, ele é na nossa vida. Deus, ele é fiel. Irmão, quando eu estiver terminando, eu vou fazer uma oração. E se os irmãos estiver aí, né, com certeza, os irmãos vai estiver aí me vendo, tá? Irmão, ore também, tá? Ore porque a graça de Deus, irmão, ela tá vindo na minha, na sua vida de uma maneira linda, de uma maneira maravilhosa. Vou fazer oração, irmão. Aquele que gostou desse vídeo, irmão, se inscreva no canal, compartilhe também aí, tá? Porque vamos espalhar a presença de Deus, vamos espalhar o poder de Deus. Isso que ele diz aqui na Bíblia, irmão, é muito forte. É muito forte. Ele queria tomar o trono de Deus e agora queria tomar o trono da terra. O nosso Deus não deixou de tomar nem do céu nem da terra. E o do céu ele chutou. E o da terra ele pagou o preço. Por mim e por você. Então ele não tem trono nenhum agora. Mas ele está entrando nas pessoas mesmo assim. Então se manifestando aí nas pessoas. Então, sabe? Então regaçando, irmão. Se você gostou, irmão, desse vídeo, deixa um like, tá? Deixa um like, inscreva no canal aí. Que 3 vídeos por semana eu tô postando. 3. E cada coisa que Deus está pondo no meu coração, coisas lindas, poderosas. Tá? E vou orar agora, peço para os irmãos fechar os olhos e orar, que Deus tem grande coisa na minha, na sua vida. Deus querido, eterno Pai, obrigado, Jesus, por essa rica oportunidade que o Senhor aqui nos concedeu, Senhor, de trazer um manazinho, papai, que caiu do céu. Fica, papai, conosco, papai, todo aquele que estiver assistindo, papai, essa palavra, papai, estiver ouvindo essa palavra, o Senhor vai ao encontro dele,
Vai ao encontro dela, papai. Trabalha no coração dele, no coração dela, papai. Dá, papai, de volta a alegria, a felicidade, papai, abundantemente, papai. Que ele venha ter novamente, papai, o refrigério, papai, na alma, papai. A força e o ânimo, a alegria, Senhor. O Senhor dá, papai, para ele de volta a alegria, papai. Que é para que, papai, nós viemos cada vez mais se alegrar na tua presença, papai. Se alegrar, papai, no teu caminho, papai. Que o Senhor é a luz, o Senhor é a força, Senhor. O Senhor habita, papai, em nossos corações, papai. Entra em nossas casas, faz morada, papai. Que é para que, papai, o inimigo nem sequer vem olhar para cada um de nós, papai. Tira nada dos nossos olhos. Tira a cobiça, papai. Tira, papai, os mal olhados. Tira, papai, a concupiscência, papai, de cada coração, papai. Quebra, Senhor, as armadilhas do inimigo, as arapucas do inimigo. Vai quebrando todo mal. Leva, Senhor, todo mal, papai, tudo aquilo, papai, que impede de te adorar, papai, de te exaltar, papai, e de bendizer o teu santo poderoso nome, papai. Leva, Senhor, todo o mal para a zona do mar sagrado, papai, e leva para o lugar do esquecimento, papai. Que Satã não venha ter, papai, autoridade, papai, sobre os teus servos, sobre as tuas servas, papai. Acampa o anjo, papai, ao redor dele, ao redor dela, papai. Livra, papai, de todo mal, papai. Dá, papai, a alegria, papai, novamente para ele, para a alma dela. Fortifica o espírito dele, o espírito dela, papai. Que nós venhamos, papai, voltar de novo, papai, a te adorar, papai, como nos tempos antigos, Senhor. Ô, Senhor, fica conosco, papai. Nos dá, papai, de novo, papai, da tua graça, papai. Nos unge de novo com o teu óleo, com o teu azeite, papai. Assim como o Senhor ungiu, papai, Davi, papai. Ungiu, papai, os profetas antigamente. O Senhor unge cada um de nós também com o teu óleo. Reme todo o pecado. Leva para a zona do mar sagrado. Que não venha habitar o mal, papai, em nossa casa, em nossa tenda, em nossa família, que o inimigo não venha ter nenhum acesso, papai, nossos filhos, papai, nossas filhas, papai, nossa casa, papai, porque o Senhor, papai, está lá, papai, dentro dele, dentro dela, o Espírito Santo de Deus, que é para que, papai, nós viemos, papai, andar, papai, alegre, papai, no teu caminho, e as graças de Deus e a virtude do Espírito Santo venha nos alcançar, venha nos proteger,